Acha que conhece o sul dos Estados Unidos? Pensando em praias tranquilas, chá doce e hospitalidade lendária? Bem, prepare-se para jogar fora tudo o que sabia. Porque hoje, vamos levá-lo em uma viagem pela Carolina do Sul que não aparece em cartões postais. Uma viagem a um lugar onde uma bomba atômica foi lançada acidentalmente em um quintal, onde cidades inteiras dormem sob lagos cristalinos e onde o chão em que você está é, na verdade, uma praia de 100 milhões de anos. Nos próximos minutos, revelaremos 35 segredos incríveis, maravilhas naturais e curiosidades históricas escondidas à vista de todos no estado de Palmetto. Então, apertem os cintos, porque estamos prestes a mostrar a você uma Carolina do Sul que você nunca imaginou que existisse. O pêssego gigante à beira da estrada. Começaremos nosso passeio com uma das atrações mais estranhas e fotografadas do estado. Se você dirigir pela Interestadual 85 perto da cidade de Gaffey, se deparará com uma visão que o fará duvidar da sua própria visão. Um pêssego colossal, de um laranja vibrante e coberto por uma folha verde, erguido orgulhosamente à beira da estrada. Não é uma alucinação. É o Peachoide. E na verdade é uma torre de água totalmente funcional. Com mais de 41 metros de altura e capacidade para armazenar quase 4 milhões de litros de água, esta estrutura é uma homenagem monumental à importância da indústria do pêssego na Carolina do Sul. É tão icônica e peculiar que até teve sua própria participação especial na popular série House of Cards da Netflix. É a mistura perfeita de engenharia, orgulho local e uma pitada de surrealismo, um lembrete de que, às vezes, a infraestrutura mais mundana pode se tornar uma obra de arte inesquecível. 2. O terremoto que ninguém previu. A maioria das pessoas associa grandes terremotos à costa oeste dos Estados Unidos, mas um dos terremotos mais poderosos da história da América do Norte ocorreu em um lugar completamente inesperado. Em 31 de agosto de 1886, a cidade de Charleston e seus arredores foram abalados por um terremoto devastador, com magnitude estimada de até 7,5 na escala Richter. O tremor surgiu do nada, em uma região sem histórico sísmico conhecido. A destruição foi enorme. Prédios históricos desabaram, chaminés caíram como dominós e o solo rachou, lançando jatos de água e areia para o ar. O impacto foi tão colossal que foi sentido de Boston a Cuba e das Bermudas ao rio Mississippi. Este evento permanece um profundo mistério geológico e um lembrete arrepiante de que, sob a superfície plácida da Carolina do Sul, encontram-se falhas geológicas capazes de desencadear uma fúria imprevisível, mudando a paisagem e a vida de seus habitantes em questão de segundos. 3. As florestas fantasmas costeiras. Imagine dirigir pela pitoresca costa da Carolina do Sul e, de repente, se deparar com uma cena saída diretamente de um filme de terror apocalíptico. Ao longo dos pantanos, especialmente em refúgios como o Cabo Romain, florestas inteiras de árvores mortas se erguem, com seus troncos cinzentos e esqueléticos apontando para o céu como dedos acusadores. Essas são florestas fantasmas. Não são o resultado de incêndios ou doenças, mas de um invasor silencioso, o oceano. A elevação do nível do mar está empurrando a água salgada para o interior, infiltrando-se em aquíferos de água doce e envenenando lentamente os majestosos pinheiros e carvalhos que antes prosperavam em terra. O que você está vendo não é apenas uma paisagem desolada, mas evidências visíveis e dramáticas da mudança climática em ação, uma frente de batalha onde a Terra está lentamente perdendo sua guerra contra o mar. 4. A planta mais rara do planeta. Em um mundo onde exploramos os cantos mais remotos do globo, é incrível pensar que uma das plantas mais raras da Terra vive exclusivamente em um pequeno canto da Carolina do Sul. Seu nome é Sagittaria fasciculata, uma pequena flor aquática com pétalas brancas. Toda a sua população global está localizada em apenas 2 áreas úmidas perto de Greenville, cobrindo uma área combinada de apenas alguns quilômetros quadrados. É isso. Ela não existe em nenhum outro lugar do planeta. Sua existência é tão frágil que um único projeto de desenvolvimento ou mudança na qualidade da água poderia eliminá-la da face da Terra para sempre. Para protegê-la,
Conservacionistas construíram passarelas especiais para que os visitantes possam admirar a área sem pisar acidentalmente nessas joias botânicas. É um poderoso lembrete de que os maiores e mais vulneráveis tesouros da natureza muitas vezes estão escondidos à vista de todos. 5. A Rodovia das Águas Quentes. Ao largo da costa da Carolina do Sul flui uma das forças naturais mais poderosas do planeta: a corrente do Golfo. Não é apenas uma corrente, é um verdadeiro rio de águas mornas e velozes dentro do oceano, transportando o calor caribenho para o norte a velocidades que podem ultrapassar 6 km/h. Essa rodovia de águas mornas não apenas modera os invernos do estado e ameniza o calor do verão, como também cria um ponto de biodiversidade. Quando a correnteza colide com uma elevação subaquática conhecida como Promontório Charleston, causa um fenômeno de ressurgência, trazendo nutrientes das profundezas abissais para a superfície. Essa explosão de vida sustenta vastos recifes de corais em águas profundas, atrai inúmeras espécies de peixes e torna as águas da Carolina do Sul uma das áreas marinhas mais ricas e ativas do Atlântico. 6. A cidade submersa sob o lago. O Lago Jocassee é famoso por suas águas incrivelmente cristalinas e paisagens montanhosas, mas sob sua superfície serena esconde-se um segredo arrepiante: uma cidade inteira submersa nas profundezas. Antes da construção da barragem para criar o lago na década de 1970, o Vale Jocassee abrigava uma comunidade vibrante. Quando as águas subiram, engoliram tudo. A Igreja Batista do Monte Carmelo, com seu cemitério de quase 90 lápides, agora repousa a 40 metros debaixo d'água. Mergulhadores que se aventuram nessas águas cristalinas relatam visões fantasmagóricas: lápides cobertas de algas, as fundações de casas antigas, e o mais assustador, a torre da igreja, que, segundo eles, ainda pode ser avistada a poucos metros abaixo da superfície em dias claros. É uma Atlântida Apalache, uma cidade fantasma subaquática que serve como um monumento melancólico a uma vida apagada pelo progresso. 7. Cataratas Vertigo na Costa. Aqui está um fato geográfico que quebra todos os padrões. A maioria das pessoas pensa na Carolina do Sul como um estado predominantemente plano, mas as gargantas de Jocassee escondem um terreno tão dramático que rivaliza com partes das Montanhas Rochosas. O ponto mais alto do estado, a Montanha Sassafrás, com mais de 1.000 metros de altura, fica a poucos passos do Lago Jocassee. No entanto, a superfície do lago está a apenas 300 metros acima do nível do mar. Isso cria quedas verticais de mais de 750 metros em alguns vales, uma queda vertiginosa. A verdadeira loucura acontece quando você percebe que o lago é, na verdade, uma bacia montanhosa inundada. Quando você está em um mirante, olhando para a água, não está apenas olhando para um lago, está olhando diretamente para o que costumava ser um cânion profundo, acidentado e arborizado, agora enterrado sob centenas de metros de água azul. 8. O show de luzes sincronizadas. Toda primavera, por um breve período de 2 semanas entre maio e junho, o Parque Nacional Congari se torna palco de um dos fenômenos naturais mais mágicos e raros do mundo. Ao cair da noite, a floresta se ilumina, mas não com luzes artificiais. Dezenas de milhares de vagalumes da espécie Photinus carolinus começam a piscar em uníssono. Não é um piscar aleatório, é um pulso rítmico e perfeitamente sincronizado que ilumina o pântano escuro com ondas de luz. Esse espetáculo de bioluminescência coordenada ocorre apenas em alguns lugares ao redor do globo, e Congari é um dos mais famosos. É uma dança de cortejo maciça e silenciosa, uma sinfonia de luzes que transforma a floresta em um reino encantado e atrai milhares de espectadores que buscam testemunhar essa maravilha natural pessoalmente. 9. As Misteriosas Baías de Carolina. Espalhadas pela planície costeira da Carolina do Sul, encontram-se milhares de estranhas depressões ovais, todas misteriosamente alinhadas na mesma direção noroeste-sudeste. Elas são conhecidas como Baías da Carolina, e sua origem intriga os cientistas há séculos. As teorias variam do plausível ao fantástico. Seriam as cicatrizes do impacto de um antigo meteorito que se estilhaçou na atmosfera? Teriam sido esculpidas pelo vento e pela água durante a última era glacial? Ou seriam o resultado de processos geológicos ainda desconhecidos?
Embora a maioria dos especialistas se incline para a explicação da era glacial, não há um consenso definitivo, o que adiciona uma aura de mistério a essas áreas úmidas. Hoje, muitas foram drenadas para a agricultura ou o desenvolvimento, mas as que permanecem são cápsulas do tempo geológicas e pontos críticos de biodiversidade, lembrando-nos de que ainda existem enigmas não resolvidos bem debaixo de nossos pés. 10. A bomba atômica que caiu do céu por erro. Em 11 de março de 1958, o céu acima da pequena comunidade de Mars Bluff, na Carolina do Sul, tornou-se palco de um pesadelo da Guerra Fria. Um bombardeiro B-47 da Força Aérea dos Estados Unidos, voando em alta altitude, lançou acidentalmente uma bomba nuclear Mark VI pesando mais de 3.400 kg. Felizmente, o núcleo de plutônio não foi instalado na arma, evitando uma catástrofe nuclear. No entanto, os explosivos convencionais da bomba detonaram com o impacto, criando uma enorme explosão que deixou uma cratera de 23 metros de largura e 10 metros de profundidade. A onda de choque destruiu completamente a casa de uma família local e feriu vários membros, que milagrosamente sobreviveram. Hoje, a cratera permanece, coberta por árvores em terras privadas, testemunho silencioso e aterrorizante do dia em que uma área rural tranquila da Carolina do Sul quase se transformou no Marco Zero. 11. Um banquete carnívoro nos pantanos. Os exuberantes pantanos da Carolina do Sul escondem um segredo mortal. Longe de serem pacíficos jardins aquáticos, são verdadeiros campos de caça. Este estado é um dos poucos lugares no mundo onde mais de 2 dúzias de espécies de plantas carnívoras prosperam. Como o solo é pobre em nutrientes, essas plantas evoluíram para se tornarem predadoras. Você encontrará as icônicas dioneias, que abocanham suas mandíbulas em uma fração de segundo em insetos desavisados. Plantas carnívoras, que atraem suas presas para buracos escorregadios dos quais elas não podem escapar, e as pegajosas droseras, cujas folhas parecem cobertas de joias, mas na verdade são armadilhas mortais. As Carolinas abrigam mais da metade de todas as espécies de plantas carnívoras das Américas, transformando seus pantanos em um fascinante e letal buffet para os predadores mais inesperados da natureza. 12. O Pinheiro de Congaree de 17 Andares. Encerramos esta primeira parte da nossa viagem no Parque Nacional de Congaree, um lugar que desafia a ideia de que árvores gigantes só existem na costa oeste. Aqui, você encontrará o mais alto pinheiro de Congaree conhecido no leste dos Estados Unidos, um colosso que chega a mais de 51 metros de altura. Para se ter uma ideia, ele tem quase a altura de um prédio de 17 andares. Esta gigante é apenas uma das mais de 25 árvores que detém recordes de altura no parque, o que rendeu a Congaree o apelido de Sequoias do Leste. Caminhar por sua floresta antiga, uma das últimas do gênero no país, é como voltar no tempo. Você está cercado por campeões da natureza, árvores majestosas que crescem há séculos, criando uma copa imponente que nos dá um raro vislumbre de como era o Sudeste americano antes da chegada do homem. E aí estão os primeiros 12 fatos da nossa lista. De um pêssego gigante a uma floresta de árvores de 17 andares. Qual delas te surpreendeu mais até agora? Conte para mim nos comentários. Se esta jornada pela Carolina do Sul escondida te fascina, não se esqueça de curtir bastante e se inscrever no canal para não perder nada. Acredite, isso só vai melhorar. Agora vamos mergulhar em águas que brilham no escuro e conhecer a única espécie de cegonha de cabeça vermelha que se reproduz em toda a América. Não se mexa. 13. Santuário vivo do Rio Edisto. O Rio Edisto não flui apenas pela Carolina do Sul. Ele serpenteia por um dos lugares mais selvagens e intocados que restam em toda a costa leste. É nada menos que um milagre ecológico. Cerca de 85% de sua floresta original de várzea permanece intacta. Uma vasta área úmida repleta de vida. Aqui, o pica-pau de crista vermelha, ameaçado de extinção, nidifica nos altos pinheiros de folhas longas, enquanto águias de cabeça branca planam acima e majestosas cegonhas de cabeça branca vadeiam pelas águas escuras. A densa copa de imponentes ciprestes e tupelos cria um santuário para uma biodiversidade impressionante.
De lontras e jacarés a orquídeas raras e plantas insetívoras, o Edisto não é apenas um rio. É um dos últimos grandes corredores de vida selvagem da região, uma cápsula do tempo viva. 14. Um dos sistemas fluviais com maior biodiversidade. Se a floresta do rio Edisto é um santuário acima do solo, suas águas são uma verdadeira arca de Noé subaquática. Ela abriga 207 espécies diferentes de peixes, tornando-se um dos sistemas fluviais de águas escuras com maior biodiversidade de toda a costa leste. Em suas profundezas nadam de tudo, desde o antigo esturjão, um fóssil vivo que sobreviveu aos dinossauros, até o robalo listrado que nada nas correntes. É uma incrível celebração da vida aquática que inclui tarpões, enguias, bagres e dezenas de espécies, das quais a maioria dos pescadores nunca ouviu falar. O segredo dessa explosão de vida está nessas áreas úmidas protegidas, que funcionam como o berçário perfeito onde 87 espécies de água doce e 120 espécies estuarinas e marinhas podem prosperar juntas, criando um ecossistema aquático de riqueza quase incomparável. 15. Lago Jocassee, de Águas Cristalinas. O lago Jocassee não é apenas cristalino. Ele tem uma claridade quase caribenha que parece deslocada em meio às montanhas da Carolina do Sul. É uma joia líquida, que merece, com razão, o título de lago mais cristalino do estado. Esta maravilha artificial, aninhada nas gargantas de Jocassee, oferece uma visibilidade tão cristalina que mergulhadores relatam regularmente conseguir enxergar até 15 metros de profundidade no verão. O segredo de sua magia? O lago é alimentado por riachos de montanha puros e gelados, que mantêm a água cristalina, criando um mundo subaquático onde os restos da vila submersa e as árvores submersas permanecem suspensos no tempo. Sua espetacular transparência o coloca entre os melhores pontos de mergulho em água doce do mundo. Um aquário natural de proporções gigantescas. 16. A única cegonha que se reproduz na América. Imagine uma ave pré-histórica, com quase 1 metro de altura e uma envergadura de 1,5 metros, planando sobre os pântanos costeiros. Essa é a cegonha seca, e é uma visão única. É a única espécie de cegonha que nidifica e se reproduz nos Estados Unidos, e você só encontrará suas colônias em 3 estados: Flórida, Geórgia e aqui mesmo na Carolina do Sul. Com sua cabeça calva e corpo imponente, parece um resquício de uma era passada. Observar uma dessas aves planando graciosamente sobre os pântanos ou forrageando nas águas rasas é como voltar no tempo, uma lembrança viva da América selvagem que outrora dominou estas praias. 17. O retorno do milhafre à planície de inundação. A cegonha seca, com sua plumagem preta e branca e sua distinta cauda profundamente bifurcada, é uma das aves de rapina mais elegantes da América do Norte. Antigamente, sua área de distribuição se estendia por grande parte do país, mas hoje, infelizmente, ela é encontrada apenas em bolsões isolados no Sudeste. A Carolina do Sul se tornou um de seus últimos redutos. Durante o verão, se tiver sorte, você poderá vê-las planando sobre a Floresta Nacional Francis Marion ou os rios Sante e Edisto, planando sem esforço pelas copas das árvores. À medida que seu habitat diminui em outras partes, as vastas e protegidas áreas úmidas da Carolina do Sul tornaram-se cruciais para sua sobrevivência, um refúgio vital para essa ave espetacular. 18. Praias protegidas para a tartaruga cabeçuda. Todo verão, as Ilhas Barreira da Carolina do Sul se tornam berçários sagrados para uma das criaturas marinhas mais amadas e ameaçadas de extinção: a tartaruga cabeçuda. Da Ilha Edisto à Ilha Pavlês, essas enormes tartarugas, algumas das quais pesam mais de 136 quilos, emergem do oceano sob a proteção da noite. Rastejando pesadamente pela areia, elas procuram um lugar perfeito para cavar seus ninhos e depositar seus ovos, um ritual antigo que repetem há milhões de anos. Se você caminhar por uma praia iluminada pela lua, poderá encontrar as enormes pegadas que marcam sua passagem. Graças a uma incrível rede de voluntários que marcam e protegem esses ninhos a cada estação, o número de filhotes está começando a se recuperar, uma história de sucesso de conservação que se escreve a cada ano nas areias da Carolina do Sul.
19. Ondas que brilham como a Via Láctea. Entre no oceano em uma noite quente de verão na Carolina do Sul e você poderá testemunhar um fenômeno sobrenatural. Conforme as ondas quebram na costa, a água irrompe em flashes de luz neon azul e verde. Não é mágica, é ciência. Milhões de minúsculos organismos plânctons bioluminescentes que se iluminam quando perturbados. Os moradores locais as chamam de noites fosforescentes. Se você caminhar pela costa, suas próprias pegadas brilharão na areia molhada, e cada respingo na água criará uma constelação efêmera. É uma das experiências mais surreais e belas que a costa tem a oferecer, como se o oceano tivesse decidido refletir o céu estrelado em suas próprias ondas. 20. Um berçário para fósseis vivos. Em berçários tranquilos perto de Charleston, cientistas trabalham para ressuscitar uma das criaturas mais antigas da Terra. O esturjão do Atlântico e o esturjão de nariz curto são verdadeiros fósseis vivos, peixes pré-históricos cuja linhagem remonta a mais de 75 milhões de anos. Esses gigantes blindados, que outrora dominaram os rios da Carolina do Sul aos milhões, foram levados à beira da extinção pela sobrepesca e pela perda de habitat. Hoje, em instalações como Bears Bluff, biólogos criam cuidadosamente esses antigos sobreviventes, preparando novas gerações para serem soltos e repovoarem as águas do estado. É um esforço monumental para garantir que essas criaturas do Cretáceo continuem nadando no século XXI. 21. A estratégia teatral do borrelho de Wilson. O borrelho de Wilson pode ser um pássaro pequeno, mas é um mestre da enganação e do teatro. Quando um predador, ou mesmo um banhista curioso, se aproxima demais de seu ninho camuflado na areia, este pequeno pássaro se lança em uma performance digna de Oscar. Ele finge ter uma asa quebrada, arrastando-a pateticamente pela praia e gritando de dor. O objetivo é desviar a atenção do intruso de seus ovos ou filhotes vulneráveis. Uma vez que o perigo é removido para uma distância segura, o maçarico de colar milagrosamente se recupera e voa para longe, completamente ileso. É uma estratégia de sobrevivência brilhante e testada pelo tempo que tem ajudado essas aves de praia a prosperar por gerações. 22. Listras, a embaixadora da tartaruga. Conheça Listras, uma pequena tartaruga malhada com alegres manchas amarelas que se tornou uma das mais importantes embaixadoras da conservação da Carolina do Sul. Esta criatura tímida, residente do aquário da Carolina do Sul, representa uma espécie que já foi comum nos pântanos do estado, mas que vem desaparecendo silenciosamente. As tartarugas malhadas são tão reservadas que a maioria dos moradores da Carolina do Sul nunca verá uma na natureza. É isso que torna as tripes tão especial. Ele não é apenas um adorável animal de aquário. Ele é uma parte vital de um programa regional de reprodução que luta para salvar sua espécie da extinção. Conhecer tripes é conhecer um símbolo vivo do que temos a perder e do esforço dedicado para preservá-lo. 23. Salamandra de Savana dos Pinheiros. A salamandra de folha branca é um dos animais mais reservados da Carolina do Sul. Ela passa quase toda a sua vida no subsolo, escondida em antigas tocas de lagostins nos montes de areia cobertos por pinheiros de folhas longas. Ela emerge apenas em raras noites chuvosas de inverno para se reproduzir em poças temporárias. Sua distribuição é limitada a algumas áreas na Carolina do Sul e na Geórgia, tornando-a uma das espécies mais restritas do Sudeste. Sua importância vai além da raridade. Devido à sua pele sensível e permeável, salamandras como esta são indicadores biológicos cruciais, um sinal de alerta precoce. Elas costumam ser as primeiras a desaparecer se a qualidade da água ou do habitat começar a se deteriorar. 24. A Salamandra dos Penhascos. Nas profundezas dos penhascos de granito do norte da Carolina do Sul, nos desfiladeiros enevoados dos condados de Oconee e Greenville, vive uma pequena criatura da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar: a salamandra dos penhascos. Essas salamandras, de 8 a 10 centímetros de comprimento, são tão perfeitamente camufladas que parecem parte da própria rocha, misturando-se ao granito salpicado de musgo. O que as torna verdadeiramente incríveis é que foram geneticamente isoladas nesses mesmos penhascos por milhares de anos e não conseguem sobreviver em nenhum outro lugar. Na verdade,
Elas nem sequer têm pulmões. Respiram inteiramente pela pele, o que as torna completamente dependentes do ar frio e úmido das saliências das montanhas para se manterem vivas. Chegamos até aqui, descobrindo de tudo, desde santuários fluviais a salamandras que vivem sem pulmões em penhascos. A diversidade da Carolina do Sul é simplesmente impressionante. Já estamos na reta final e deixamos alguns dos fatos mais chocantes para o final. Se você ainda não se inscreveu, agora é a hora perfeita para se inscrever e ativar o sininho, porque você não vai querer perder a aparência das praias pré-históricas do estado ou o maior e mais estranho hidrante do planeta. Avante! 25. O lar nativo da Dioneia. Embora a Dioneia seja mundialmente famosa, sua origem é incrivelmente local e única. Essa planta estranha e fascinante não cresce naturalmente em todos os lugares do mundo. Na verdade, seu habitat nativo se limita a um raio de apenas 120 quilômetros ao redor da cidade de Wilmington, na Carolina do Norte. É basicamente isso. Na Carolina do Sul, populações selvagens ainda podem ser encontradas nos pântanos ácidos e áreas úmidas da planície costeira, como na reserva Lewis Ocean Bay, onde elas espreitam pacientemente em busca de insetos. Todas as dioneias selvagens do planeta vêm desta pequena e específica região das Carolinas, tornando-a uma das plantas mais endêmicas e geograficamente restritas do mundo. 26. 90% de todas as campanulas de Oconee. A Carolina do Sul é um tesouro de plantas raras, e a campânula de Oconee é uma de suas joias mais valiosas. Esta delicada flor silvestre, com suas flores amarelas em forma de sino, cresce apenas em algumas margens de riachos nas montanhas. O que é realmente surpreendente é que quase 90% da população mundial desta flor se encontra aqui, nas gargantas de Jocassee. Toda primavera, no início de abril, uma trilha no Parque Estadual de Villes Fork se transforma em um túnel dourado enquanto milhares dessas pequenas flores ganham vida. É um espetáculo efêmero e secreto, uma visão única que você não encontrará em nenhum outro lugar na Terra. 27. Riachos secretos repletos de trutas nativas. Embora o Piemonte da Carolina do Sul não seja conhecido por seus peixes de água fria, no alto das montanhas Blue Ridge existe um segredo bem guardado para os pescadores locais. Em alguns riachos cristalinos e congelados, populações de trutas nativas ainda sobrevivem. Esses peixes de cores vibrantes são as únicas espécies de trutas nativas da região e requerem águas frias e excepcionalmente puras. Esses riachos escondidos nos condados de Oconee e Greenville são alguns dos últimos vestígios onde essas joias aquáticas vivem selvagens, um tesouro tranquilo no interior montanhoso da Carolina do Sul. 28. A Floresta Apartamento do Pica-Pau. As florestas de pinheiros de folhas longas da Floresta Nacional Francis Marion abrigam uma das aves mais raras da América, com o comportamento mais peculiar: o pica-pau de crista vermelha. Ao contrário de outros pica-paus, esta espécie nidifica apenas em pinheiros vivos e antigos, geralmente com mais de 80 anos. O mais fascinante é que eles vivem em grupos familiares, criando complexos de cavidades em um conjunto de árvores, que funcionam como uma espécie de condomínio ou vizinhança. A planície costeira da Carolina do Sul é um dos poucos lugares onde eles ainda prosperam naturalmente, tornando esta floresta um bastião crucial para a sobrevivência desta ave social e altamente especializada. 29 Montanhas de areia pré-históricas. Imagine estar no centro da Carolina do Sul e perceber que está em uma praia antiga que existiu há mais de 100 milhões de anos. A região conhecida como Sand Dunes não é um simples campo ondulado, é composta por dunas de areia fossilizadas, remanescentes de um oceano pré-histórico que outrora cobria a área. Naquela época, os ventos empurravam vastas quantidades de areia erodida dos antigos Apalaches, formando um litoral que há muito desapareceu. Hoje, a área é coberta por florestas de pinheiros e terras agrícolas, mas logo abaixo da superfície encontra-se a areia daquela antiga praia, prova de que a paisagem atual é apenas o capítulo mais recente de uma profunda história geológica. 30. Domos e Torres de Granito. Nas montanhas do norte da Carolina do Sul, em lugares como Table Rock, enormes domos de granito puro erguem-se em direção ao céu, com paredes tão lisas que parecem esculpidas artificialmente.
Essas formações são o resultado de um processo natural chamado esfoliação. O granito, formado em grandes profundidades sob imensa pressão, expande-se lentamente à medida que as camadas superiores da Terra sofrem erosão. Essa expansão faz com que a rocha se quebre e se desprenda em grandes camadas curvas, algumas do tamanho de edifícios. O resultado são esses imponentes domos e torres de rocha, que não foram depositados por gigantes, mas são a própria montanha trocando de pele, camada por camada, ao longo de milhões de anos. 31 fósseis no rio Mud. Mergulhadores que mergulham nas águas turvas do rio Cooper, perto de Charleston, não procuram tesouros de piratas, mas sim algo muito mais antigo. Este leito do rio é um cemitério da era glacial, um museu subaquático repleto de fósseis incrivelmente bem preservados. Eles encontraram de tudo, desde dentes de tubarão gigante a ossos de mastodonte, presas de mamute e restos de preguiças gigantes. Uma das descobertas mais notáveis são os dentes de até 18 centímetros de comprimento do megalodonte, o maior tubarão que já existiu. Cada mergulho é uma viagem ao passado, um lembrete de que enormes criaturas marinhas e feras da era glacial outrora vagavam pelos mesmos lugares que hoje compõem a paisagem da Carolina do Sul. 32. Um estuário gigantesco. Perto de Georgetown, a Baía de Vinia é o ponto de encontro de 4 rios diferentes que se unem antes de desaguar no Oceano Atlântico. Essa confluência cria o terceiro maior sistema estuarino de toda a costa leste dos Estados Unidos. Sua bacia hidrográfica é tão extensa que se estende até as montanhas Blue Ridge, na Carolina do Norte. Somente a Baía de Chesapeake e o sistema Albemarle-Pamlico, na Carolina do Norte, são maiores. Essa vasta área de rios de maré, pântanos e águas salobras cria um ecossistema incrivelmente rico e produtivo, servindo como berçário para inúmeros peixes, um santuário para aves migratórias e um dos habitats naturais mais importantes de toda a costa atlântica. 33. O rio Million Lilies. No Parque Estadual do Canal de Lansford, ao longo do rio Catawba, um milagre floral ocorre a cada primavera. Entre maio e junho, as corredeiras do rio ficam cobertas com o que parece uma queda de neve tardia. São centenas de milhares de lírios-aranha das rochas, flores brancas raras e belas que prosperam em águas rasas e de movimento rápido. Cobrindo aproximadamente 8 hectares, está a maior concentração desses lírios do mundo. O espetáculo do rio transformado em um vibrante manto branco é uma cena tranquila e única que atrai visitantes todos os anos para testemunhar a natureza apresentar um espetáculo de beleza incomparável. 34. Aguasar de Chá. Muitos rios da Carolina do Sul, como o Edisto e o Waccamaw, têm uma cor escura e profunda, semelhante à do chá preto ou do refrigerante de cola. Essa cor não se deve à poluição, mas sim a um processo completamente natural. À medida que a água flui pelos extensos pântanos e florestas da planície costeira, ela absorve taninos, compostos químicos naturais liberados pela decomposição de folhas, cascas e raízes. Esses taninos tingem a água de uma cor âmbar profunda. Embora a água pareça escura, ela é, na verdade, muito límpida e com poucos sedimentos, permitindo uma visão clara das profundezas do pântano. Esta é apenas uma das maneiras pelas quais a paisagem florestal deixa sua marca na água. 35. O maior hidrante do mundo. Encerramos nossa lista com uma obra de arte tão colossal quanto absurda. Na cidade de Colômbia, há um hidrante que parece saído de um desenho animado gigante. Chama-se Busted Plug Plaza e é um hidrante vermelho vivo com mais de 12 metros de altura e cerca de 300 toneladas. Creada por el artista Blue Sky, esta escultura está ligeramente inclinada, como si hubiera sido golpeada por un coche gigante. Durante un tiempo, incluso rociaba agua como una boca de incendios real. Aunque ya no está activa, sigue siendo oficialmente la boca de incendios más grande del mundo, una de las obras de arte público más extrañas e inolvidables del país, y sin duda, el único lugar donde te sentirás diminuto al lado de una. Y con una boca de incendios gigante, llegamos al final de nuestro recorrido por los 35 secretos mejor guardados de Carolina del Sur. Hemos viajado desde las profundidades de sus ríos color té hasta las cimas de sus montañas de granito. Hemos descubierto criaturas
únicas en el mundo y hemos sido testigos de cómo la historia y la naturaleza han dejado una huella imborrable, y a menudo, extraña en este rincón del mundo. Carolina del Sur es la prueba de que no importa a dónde mires, siempre hay una historia increíble esperando ser contada, justo debajo de la superficie. Espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo. ¿Cuál de los 35 hechos te ha dejado sin palabras? Compártelo en los comentarios. No olvides compartir este vídeo con alguien que crea que ya lo ha visto todo y, como siempre, gracias por explorar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Aventura.